Era uma madrugada quente de novembro de 2016. Eu dirigia de Goiânia para Palmas, cortando a BR-153, uma estrada longa, solitária, com poucos postos pelo caminho. O rádio do caminhão tocava alto, tentando me manter acordado. O calor era sufocante. O único alívio era o vento morno entrando pela janela entreaberta. Já passava das 2 da manhã quando avistei algo na beira da estrada. Uma figura alta e magra, parada no acostamento, imóvel. Era comum ver gente pedindo carona naquele trecho, mas nesse horário eu sabia que havia algo errado. Não parei. Já ouvi histórias demais sobre assaltos naquela região, mas por curiosidade, resolvi olhar o retrovisor para ver melhor. A figura não se moveu. Continuou parada na mesma posição. Eu me arrepiei todo. Segurei firme o volante e pisei um pouco mais fundo no acelerador, para deixar o que quer que fosse aquilo para trás. Minutos depois, senti uma sensação horrível, como se alguém estivesse ali comigo. O ambiente ficou pesado e um cheiro de terra molhada misturada com ferrugem começou a se espalhar pela cabine. O suor escorreu frio pela minha testa. Foi então que escutei 3 batidas secas na porta do passageiro. Meu sangue gelou. Eu estava a mais de 80 km/h. Era impossível. Tentei ignorar, convencer a mim mesmo de que era cansaço, paranoia, mas algo dentro de mim dizia para não olhar. Não olhe, não olhe. Mas olhei, e por um instante havia algo sentado no banco do passageiro, uma silhueta escura, sem rosto, apenas um vazio profundo onde deveriam estar os olhos. Pisquei e desapareceu. Meu coração batia forte, mas mantive minhas mãos firmes no volante, mesmo sem ver mais nada. A sensação de que não estava sozinho me acompanhou pelo resto do caminho. Depois de meia hora, dirigindo no limite da velocidade, avistei as luzes de um posto à beira da estrada. Estacionei às pressas. Minhas pernas tremiam quando desci do caminhão. Na lanchonete, pedi um café forte. O atendente, um senhor já de idade, me encarou por um instante e perguntou: "Você está bem?" Devo ter ficado pálido, suando feito louco. Respirei fundo e contei o que havia acontecido. Ele ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça. Quando terminei, ele me disse: "Acho que você viu a sombra da estrada." Eu fiquei arrepiado encarando ele. "Já ouvi falar disso antes", continuou ele. "Alguns dizem que é um espírito, alguém que morreu atropelado e ficou preso aqui. Outros acham que é algo mais antigo, algo que atormenta viajantes solitários." Engoli seco. Antes que eu pudesse dizer algo, ele completou: "Da próxima vez que vir algo assim, reze, reze alto e continue dirigindo sem olhar para o lado." Não questionei, apenas assenti e rezei forte para que Deus me protegesse. E ao voltar ao caminhão, já não senti mais essa presença lá. Não sei se foi coisa da minha cabeça ou se realmente tinha algo ali. Mas desde aquele dia, eu viajo com minha imagem de Nossa Senhora de Aparecida no painel do caminhão e sempre rezo antes de sair. Graças a Deus, eu nunca mais vi ou passei por nada parecido. Eu não me lembro bem o mês que passou essa história, mas foi em uma madrugada de 2013. Eu transportava uma carga de autopeças de Belo Horizonte para Vitória, no Espírito Santo. Era quase meia-noite quando passei pela cidade de Manhuaçu, entrando no trecho mais isolado da BR-262. Para quem não conhece, essa rodovia corta uma região
cercada por montanhas e árvores. Naquela época, o sinal de celular era fraco e havia quilômetros de estrada sem iluminação pública. Eu estava acostumado a dirigir de madrugada, então mantive um ritmo tranquilo. O rádio tocava baixinho e o único som além dele era o motor do caminhão e o vento cortando a cabine. Foi então que notei um brilho estranho no retrovisor. No início, pensei que fosse o farol de outro caminhão, mas o formato da luz não parecia normal. Era muito intensa, azulada e pulsava, como se estivesse respirando. Desacelerei um pouco, achando que poderia ser algum carro tentando ultrapassar. Mas quando olhei novamente, a luz não estava mais atrás de mim. Ela estava acima do caminhão. Meu corpo gelou. A luz começou a me acompanhar no mesmo ritmo do caminhão, flutuando a uns 50 metros de altura. Era como um globo prateado, silencioso, sem asas ou hélices, e girava lentamente. Tentei me acalmar, achando que podia ser algum tipo de drone ou avião. Mas então, o rádio começou a chiar, o painel piscou e o motor perdeu potência de repente, como se algo estivesse sugando a energia do veículo. Pisei no acelerador. Nada. O caminhão começou a desacelerar sozinho. Todas as luzes apagaram ao mesmo tempo. Foi quando percebi que eu não conseguia ouvir mais nada. Nem o som do motor morrendo, nem o vento, nem o rádio. Silêncio absoluto. Eu estava travado no banco. Meus dedos apertavam o volante com tanta força que minhas mãos começaram a doer. E então, senti algo que nunca vou esquecer. Uma vibração forte tomou conta da cabine. Era como se uma onda de energia estivesse passando por mim, penetrando minha pele, meus ossos. Um zumbido grave ressoava dentro da minha cabeça, como se alguém estivesse tentando se comunicar. Olhei para fora e vi que o objeto estava bem acima do caminhão. Agora eu podia ver melhor. Era uma nave oval, metálica, espelhada, refletia a estrada abaixo, e então ela começou a descer. Meus olhos lacrimejaram, meu corpo estava paralisado. Eu não sabia o que fazer, e então, do nada, eu não sei explicar como, mas tudo voltou ao normal. Já não havia nada acima do caminhão. O motor do caminhão estava ligado, o rádio tocando. Tudo parecia normal. Por alguns segundos, fiquei ali, parado no meio da BR-262, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu sonhei com isso? Talvez fosse o cansaço. Então eu segui viagem, o mais rápido que pude. Quando cheguei ao posto de gasolina mais próximo, meu corpo tremia inteiro. Entrei na loja de conveniência e pedi um café, mas eu estava tremendo tanto que derramei metade no balcão. O frentista me olhou estranho. "O senhor tá bem? Parece que viu um fantasma." Olhei para ele e perguntei sem rodeios: "O senhor já ouviu alguma história estranha nessa estrada? Algo sobre luzes no céu?" O frentista parou de mexer no troco, me olhou e disse: "O senhor passou pelo trecho perto do quilômetro 190? Eu disse que sim. Então ele me falou: "Vários motoristas já relataram isso. Luzes que seguem os caminhões, rádio chiando, motor apagando. Alguns dizem que perderam horas e não lembram de nada." Meu coração disparou. Perderam horas e não lembram de nada. O café esquentava minhas mãos, mas um frio percorreu minha espinha. Peguei o celular, olhei as horas e foi aí que o pânico voltou. Eu deveria ter chegado naquele posto 2 horas antes. Eu perdi 2 horas ali, e não lembro o que aconteceu nesse tempo. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquela noite, mas, desde aquele dia,
Eu só passo pela BR-262, perto do quilômetro 190, de dia. Era uma noite comum de terça-feira, em junho de 2021. Eu transportava uma carga de grãos de Porto Velho, Rondônia, para Rio Branco, no Acre. A BR-364 é uma estrada conhecida por seus trechos isolados e perigosos, mas após anos na boleia, já estava acostumado com as adversidades do caminho. Por volta das 2 da manhã, enquanto atravessava um trecho deserto, notei um veículo parado no acostamento com o capô levantado e o pisca ligado. Um homem fazia sinal com a mão, indicando problemas mecânicos. Minha primeira reação foi diminuir a velocidade para oferecer ajuda, porque já estive em uma situação parecida e sei como é horrível passar por isso. Mas me lembrei das inúmeras histórias de assaltos que ouvimos nos pontos de parada e decidi primeiro reduzir a marcha e manter uma distância segura. Foi então que percebi um movimento suspeito. Outros 2 indivíduos surgiram das sombras próximas ao veículo e um deles segurava uma arma. Meu coração disparou. Sem pensar 2 vezes, acelerei novamente, desviando levemente para evitar o homem que ainda estava no meio da pista. Ouvi um som seco contra a lateral do caminhão, provavelmente um tiro na tentativa de me parar. Após alguns quilômetros, avistei as luzes de um posto de combustíveis e decidi parar para relatar o ocorrido. Ainda ofegante, contei ao frentista sobre a tentativa de assalto. Ele balançou a cabeça com uma expressão de preocupação e disse: "Você não é o primeiro a falar isso esta semana. Esses criminosos estão aproveitando a escuridão e o isolamento desse trecho para atacar os caminhoneiros desavisados." Liguei para a polícia rodoviária e informei a localização exata da emboscada. Eles disseram que iriam enviar uma viatura para patrulhar a área, mas sabíamos que, naquela imensidão de asfalto e floresta, a presença policial era limitada. Após tomar um café forte e tentar acalmar os nervos, retomei a viagem, mais alerta do que nunca. Fiquem atentos com este tipo de golpe na estrada